E aí, galera do Central HQ, sejam bem-vindos a mais um Bar HQ, né? Não é Bar HQ, na verdade é um especial. Novidade no canal. E a gente fez um especial foda, vamos falar. Foi, cara. Ó, a gente... Estudos de semanas em cima disso. Ó, a gente quer muito like aí. Se você gostar desse vídeo, cara, compartilhe, espalha pra galera aí, porque a gente vai... É uma coisa inovadora até, que é a gente que tá fazendo, e você pelo título já mete o dedo no like, já. Até porque a gente vai fazer uma abordagem de tudo relacionado à trajetória da construção do Jonathan Hickman para chegar na mega saga Guerras Secretas, né? Muito foda, cara. É sensacional e a gente teve uma trabalheira desgraçada para fazer isso. Muito. E vamos gravar esse vídeo, não sei em quantas partes, nós vamos olhar aqui. Eu creio que vai ser 1 hora de gravação, mas não sei se é 1 hora a gente vai editar. Galera, vamos começar pelo seguinte. Vamos supor que você fale, olha, Fernando, eu quero ler, eu mesmo, ter a experiência de leitura, e eu quero saber o que rolou nessa construção aí, né, nessa preparação de terreno para chegar em Guerra Secreta. Corella, o que você diria para ele? Eu diria que você tem que ler. Aqui a gente só tem os 2 primeiros encadernadinhos que a gente pegou aqui só para mostrar. Mas você vai ter que ler toda a fase do Hickman pelos Novos Vingadores, e toda a fase do Hickman pelo título Vingadores. Que tá na mensal Vingadores da Panini. E tá na edição 20, 30, sei lá, tá uma porrada, um número grande que a gente coloca aqui na tela. Aqui mas enfim, é uma porrada, se você somar os 2 títulos, vai passar acho que de 50 edições. Você acha que vai dar quantos encadernadinhos desse de 6 edição aqui? São vão 52 títulos? Vão ser 5 para cá, 5 para um e 4 para outro, mais ou menos. Então, cara, é muita areia pra passar encadernado. Não é pouca coisa, acho que são 6 para um e 5 para outro, mas enfim. Galera, então é o seguinte, já demos a dica aí do que você precisa ler para ter uma base para você entender, mas obviamente é um trabalho muito enriquecedor do Jonathan Hickman. Ele fez um trabalho que não reflete só nos Vingadores. A gente vai mencionar algumas coisas que podem estar relacionadas com o evento Guerras Secretas, a pesquisa e tudo que o Jonathan Hickman fez. Inclusive, assim, se você não conhece o Jonathan Hickman e você lê esse trabalho dele, você conseguir interpretar também que o começo é um pouco confuso. Sim. Mas eu virei fã do cara aqui. Eu já tinha lido o Quarteto Fantástico dele, eu nem sabia que era ele quando eu li o Quarteto Fantástico, foi quando eu comecei a ler quadrinhos, então eu não tinha muita base de roteirista e tal. E quando eu li esses Vingadores, eu falei assim, cara, você é foda, velho. Puta que me pariu, você é foda. Então, galera, é o seguinte, nós vamos começar aqui apresentando basicamente uma fase pré-Vingadores do Jonathan Hickman. Pré-Nova Marvel, né? Porque ele começou a escrever a partir da Nova Marvel. Ele é famoso por fazer esses links entre títulos que ele já passou. Isso. E conectar as histórias com até os títulos atuais que ele tá. Ele dá uma buscada no que ele, eu falei disso lá, então eu vou colocar aqui. Inclusive o Alex Alonso, que é um dos grandes editores, um dos chefes da parte de edição da Marvel, ele comentou que o Jonathan Hickman, mesmo antes de assumir o título dos Vingadores, ele já estava cogitando uma grande saga envolvendo o multiverso Marvel. E é muito interessante que ele é amigo do Grant Morrison, rolou até... Depois a gente vai chegar na parte que a gente vai falar da versão Liga da Justiça da Marvel, né? E teve uma interação entre os dois basicamente na mesma época. Então é muito interessante, o pessoal até fala, o Jonathan Hickman é um discípulo do Grant Morrison, e ele vai trabalhar com o lance de multiverso dentro do universo Marvel. Inclusive, na fase que ele escreveu no Quarteto Fantástico, a gente vê, eu digo, aquele início, uma faísca do lance do multiverso, que é aquele lance dos pais do Reed Richards, de diversas realidades, que na verdade tem que sobrar somente um deles, né? Ó, você tá ligado? Incursão, uma terra. Diversos... o Nathan Richards, né? Isso, cara. E ele não só trabalha o Nathan, como ele trabalha também o Reed Richards, que tem um conselho dos Richards, né, cara? Sim. Que são todos os multiversos do Richard conversando e tentando chegar a um acordo ali da treta que tá acontecendo. Isso é muito maneiro. Você também tiver a oportunidade de ler o Quarteto Fantástico, a Fundação Futura do Hickman, cara, que é fenomenal. E isso é antes da Nova Marvel. Então, muito a gente já começa colocando um pontinho aí em relação ao Jonathan Hickman no Quarteto Fantástico. Bom, galera, a gente vai começar mencionando algumas sagas que mostram que lá no horizonte
já estavam vislumbrando guerras secretas. Eu vou começar por Era de Ultron, que é uma saga escrita pelo Brian Michael Bendis, que na verdade não me agradou nem um pouco. Ela começou legal e depois cagou-se tudo, mas ela tem consequências muito importantes. Nessa saga Era de Ultron, resumidamente falando, o Wolverine e a Sue Richards resolvem voltar para o passado para botar um fim na criação do Ultron. E o Wolverine decide fazer o quê? O que ele faz de melhor, né? O que ele faz de melhor. Vamos matar o Hank Pym. A gente vai conversar, convencer ele a não construir. Não, ele vai fazer isso. Vamos matar. E acontece algo que obviamente vai causar uma ruptura no espaço-tempo. E as consequências dessa saga é basicamente o seguinte: nós temos o Galactus no universo Ultimate, que vai gerar a saga Cataclismo. E além disso, nós temos a Angela, sim, que pertencia ao universo do Spawn. O Neil Gaiman ganhou uma batalha judicial contra o Todd McFarlane, ganhou os direitos do Marvel Man, que seria o Miracle Man, e também da Angela. E colocou ela agora no universo Marvel. Então teve duas consequências que mostram essa ruptura e passagem entre universos, né? Já demonstrando esse multiverso Marvel, que seria com relação à saga A Era de Ultron. A próxima saga que a gente pode estar passando aqui, que tem influência junto com os Vingadores do Hickman, é o Pecado Original, o Pecado do... É original, né? Pecado Original. Pecado Original, que também não é uma sagazinha. Escrita pelo Jason Aaron, desenhos sensacionais do Michael Deodato Jr. Porra, foda. Mas... tipo assim, cagaram, né? Cagaram no final. O enredo dessa saga é o seguinte: aconteceu a morte do Vigia e quem matou o grande Vigia? Quem matou o Atu? Ninguém sabe dizer o que aconteceu com o Atu, quem matou ele, e vai ter rolar toda uma investigação com vários heróis Marvel para descobrir o que aconteceu com ele. E lembrando, cara, que o Atu, ele é um personagem muito poderoso. O Battlestar tem uma carta muito forte. Sim, mas mesmo nos quadrinhos também, é uma entidade, né? Ele é uma entidade muito poderosa, sempre observou muito, né? Ele tem conhecimento. O esquema dele é só observar e adquirir conhecimento. Tanto que nessa saga até conta porque ele só observa, que ele nunca se influencia. Sim. Porque eles influenciaram uma vez uma população e deu merda. E aí a raça dele resolveu, não vamos tocar no assunto. Ele também é responsável pelas... O que aconteceria, né? O que aconteceu? O Arif, né? O Arif, que é sensacional. Que tem muito... Todo Arif é foda. Porque eles têm uns finais alternativos, né? O que aconteceria se tal coisa. O que aconteceria se o Magneto pegasse a Força Fênix? Se o Capitão América vencesse a Guerra Civil. Então tem o que aconteceria... Se o Quarteto Fantástico não fosse o quarteto. Se o Hulk tivesse morrido em Planet Hulk, aí vem a Caieira, pra se vingar. Ou se ele tem também um do Hulk, que se ele caísse no planeta que foi planejado pra ele cair. Isso, tem. Então, o que quer dizer isso? Você está reparando que são linhas temporais alternativas que ele observa também. Mais uma vez, multiverso. Ele que observa, tanto que todo início de história tem um vigia lá falando, aqui ele começa a narrar e depois você entra na história. E se eu não me engano, no que aconteceria do Guerra Civil, é o Tony Stark no túmulo do Steve Rogers, ele aparece para contar pro Tony Stark onde ele errou. Que ele viu em outro canto o que aconteceria em tal ponto ali. Se o Steve Rogers tivesse vencido, aconteceria isso. Se você tivesse morrido lá no Extreme. Não, se vocês tivessem brigado e conversado, teria sido assim. Se o Steve Rogers tivesse vencido a guerra, teria sido assim. É muito maneiro tudo isso. Mas aí, agora um pouquinho de spoiler, né? Acontece a morte dele, aí é revelado que é o Nick Fury que matou ele, né? E uma coisa interessante que eu quero comentar é porque é o seguinte, ele servia como uma espécie, não, ele era o vigia. E muitas vezes, ainda que ele não influenciasse diretamente numa ação, ele dava um jeito de avisar os personagens, os Vingadores, enfim. A presença dele só já diz alguma coisa. Que tinha alguma ameaça. Só que com a morte dele, acabou, galera. Acabou indo duro. Tanto é que quando a incursão chega, tu pega todo mundo de surpresa. Porque já não tem mais o vigia. Cara, ele, por mais que ele falasse que não influenciava, ele influencia. Tanto que foi ele que deu a dica pro Reed Richards do nulificador total contra o Galactus. Em seguida a gente pode falar dos X-Men de Brian Michael Bendis, o gordinho mais querido da Marvel. Sim, que também está relacionado com o lance de multiverso. De viagem no tempo também. Viagem no tempo, né? Cara, é uma história que começou muito bem, depois ela perde um pouco o ritmo dela, mas eu não acho que ela ficou ruim. Sim. Ela só
nivelou. Ela é aquilo ali. Ela te entrega a proposta que ela entrega, mas não é nada, meu Deus, revolucionário. É o Vingadores mais, ou é os X-Men mais foda da face da Terra. E o que é basicamente, Coronel? A gente vê aqui o Fera, que após uma conversa com o Homem de Gelo, o Homem de Gelo fala assim, ó, é muito foda, que ele solta simplesmente: o Ciclope do passado não deixaria essas coisas acontecer. E ela fala: boa ideia. Vai, volta no passado e traz os X-Men originais novamente para tentar combater esse novo Ciclope revolucionário. E aqui a gente tem aquela viagem no tempo, pega, coloca na atualidade e desencadeia muita coisa com esses novos X-Men aqui. E principalmente ainda com a Jean Grey, que ela vê a merda que é a vida dela e acaba surtando aqui, falando: não vai voltar até resolver as merdas que tá acontecendo. Não vai voltar, vai ficar todo mundo aqui, não vai subir ninguém. E além disso, além dessa volta do passado, acontece o seguinte: lá nos Vingadores do Bendis, nos Novos Vingadores, fala que as incursões ela acabou alterando um pouco a linha do tempo, tipo, impedindo passagem de ida e volta, vai e vem da realidade. E devido a isso, os X-Men não conseguem voltar para o tempo deles. Eles tentam várias vezes, mas não conseguem voltar no tempo deles por causa das incursões. Tá acontecendo, então tá travado. Vocês não vão ficar, vocês não vão voltar. Vê como tem ligação. Tem ligação. A consequência de Era de Ultron, chegamos nela, Cataclismo. Mas além disso, nós temos aquele evento em que o Brian Michael Bendis coloca os dois Homem-Aranhas, né? O Homem-Aranha tradicional do universo 616, Peter Parker, encontrando Miles Morales do universo Ultimate. Saiu aqui no Brasil pela editora Panini do encadernadinho bacana. Capa cartonada, papel cochê, papel WC, muito bom. Muito legal. Cara, que história linda, é foda, é poético, eu gosto muito. Uma história bacana. E além disso, nós tivemos Cataclismo, que foi simplesmente Galactus aparecendo no universo Ultimate falando: vou devorar o seu planeta. Fudeu. Os heróis tiveram todos que se unir para combater o Galactus. Não só heróis, vilões e tudo mais. Sim. Isso que é legal, que no Cataclismo eles vão consultar o Reed? Não, eles vão consultar o Mistério, que tá. O nosso Mistério do 616 tá preso no Ultimate devido às consequências do Homens-Aranhas, né? Que é no plural. Sim. E eles vão consultar ele, a primeira coisa que eles falam: vocês têm o Red Richard por aqui? Que se tiver, chama ele que ele resolve. Inclusive o Reed Richards, né? Que é o conhecido como o Criador. Que é vilão. Ele é o vilão do universo Ultimate, muito legal mesmo. Ele comenta, né? Exato. Ele acaba, com o Galactus chegou, ele fica. Ele tem realmente uma prova ciente do multiverso. E ele consegue coletar dados que ele vai utilizar lá na frente nos Vingadores do Bendis pra bolar uma trama, uma coisinha aí que vai foder com os Vingadores. Galera, fabulosos Vingadores do Rick Remender não poderia ficar de fora, não é? Apesar de não ter um cruzamento, uma inter-relação com os Vingadores, e nem novos Vingadores do Jonathan Hickman, a gente também tem um lance ali de realidade alternativa, né? Exatamente. Tudo envolvendo Kang, o Conquistador, os gêmeos do Apocalipse, e numa realidade onde o Destrutor e a Janet, que é a Vespa, eles acabaram casando e tendo uma filha. Essa filha acabou acontecendo algo com ela, não vou soltar tanto spoiler da saga, mas o ponto é o seguinte: quando eles voltam para o universo 616, eles têm recordações de tudo o que aconteceu, inclusive da relação afetiva entre eles e dessa perda que eles tiveram. Não estou falando se morreu ou não, mas eles tiveram uma perda, porque eles não estão mais com a criança. Então, mostra que essas barreiras das realidades, elas estão enfraquecidas. Tanto que eles estão se recordando de eventos que ocorreram em outra realidade. Exato. Os personagens principais daquilo, a Chave, que foi o Destruidor, a Vespa, o Wolverine, o Solaris, sim, a Vampira, todos eles lembram desse outra realidade, dessa outra linha que eles viveram. Que é o planeta X, né? Porque só tinha sim, mutantes no planeta. E causou consequências dolorosas para todos eles devido aos acontecimentos. Agora a gente vem para uma saga de nosso querido gordinho Dan Slott, amados por um, odiados por outros. A gente vem para o Aranhaverso, que o nome já diz, Aranhaversos de multiversos. A gente tem a família Morlun, que eu sempre confundo com Morbius, porque são todos vampiros, que caça o Totem da Aranha, o representante do poder da aranha dos multiversos, e está devorando eles. Só que, como a família ela viaja entre os multiversos,
os Homens-Aranhas resolveram também viajar entre os multiversos e reunir... salvarem, né? Exatamente. Formar uma equipe equipe para combater eles, cara. Então, mais uma vez, estamos falando de multiversos. Multiversos, olha só, a realidade se cruzando aí e que demonstra até uma fraqueza entre as barreiras aí que estão existindo. Exatamente. Tá cada vez mais fraco e nesse ponto tá um passo apenas ali dos acontecimentos dos Vingadores do Hickman. Então a coisa tá muito fresca, tá, a barreira da realidade está muito fina nesse ponto. Uma camadinha só. Você já viu o vídeo até aqui, tá se perguntando, e os Vingadores do Jonathan Hickman? A gente fez só uma prévia, né, falando de coisas relacionadas ali. E antes da gente traçar basicamente um roteiro do que rolou realmente na fase do Jonathan Hickman, a gente vai apresentar algumas peças-chave dentro da construção de tudo que o Jonathan Hickman está fazendo à frente do título dos Vingadores. Eu vou começar falando sobre os Illuminatis. Eu acredito que a maioria de vocês que acompanham a Marvel Comics sabe quem são os Illuminatis. Aquele grupo secreto que resolveu ser a polícia do mundo, né? Por conta dos eventos da Guerra Kree-Skrull. São os juízes do mundo. Eles querem proteger a Terra, então eles tomam decisões, eles só sem consultar ninguém. Entre elas, uma decisão foi banir o Hulk, né? Que gerou a principal, assim, a primeira. Que gerou Planet Hulk, né? E o Hulk depois voltou, Hulk contra o mundo. Pra quem não sabe, a formação inicial era composta pelo Homem de Ferro, Namor, o Senhor Fantástico, que é o Reed Richards, Professor X, Professor Xavier, Raio Negro, Doutor Estranho. O Pantera Negra foi convidado, mas ele tem um senso de moral maior, até que eu acho que o do Steve Rogers ele falou, vocês vão fazer merda, não é certo vocês comandarem o mundo, caguei pra vocês, vou embora. O Capitão América, inclusive, foi convidado, chegou a integrar, mas ele começou a discordar demais. O que fizeram? Apagaram a memória dele? Apagaram a memória dele, falou. Além disso, um cara que foi banido. Quem que foi? O Hulk entrou pros Illuminatis também. Então, galera, vocês estão vendo aí que esse grupo é meio doido. O Professor Xavier morreu, entrou o Fera. Então, olha só. Inclusive, é muito maneiro que o Professor Xavier deixou no testamento dele uma palavra-chave, que é lembre, e o Fera lembrou de uma conversa que ele teve com o Professor Xavier falando, você vai entrar nos Illuminatis caso eu morra. E foi o que aconteceu. Exatamente. E eles tiveram acesso também às joias do infinito. Tem todo Foi nesse ponto que o Capitão América entrou pro grupo, porque foi revelado os Illuminatis nessa época, e um humano estava juntando as joias do infinito, e depois de toda a treta ser resolvida, o Hulk Vermelho entrou pros Vingadores, e o Steve Rogers entrou pros Illuminatis. Falou assim, já que vai comandar o mundo, eu tenho que participar do grupinho. E os Illuminatis basicamente o grupo que é representado em Novos Vingadores. E eles são de extrema importância para você. É o principal. É o principal. Vamos dizer, a peça-chave principal do evento. Outro ponto, outra chave importante nas histórias é as incursões. Isso. Que é basicamente quando é assim, vou fazer com meus dedinhos aqui. Existiam várias terras. E devido a algum acontecimento na Terra, inclusive que é a Terra do Império, que ele tenta até segurar as duas, mas não dá certo, uma foi pro saco. Então, aconteceu uma reação em cadeia e todas as outras começaram a se colidir. Acontece que o centro do universo, que é a Terra, que já foi dito em várias vezes no universo Marvel, tudo gira em torno da Terra. Tá? Então é um ponto de colisão. O centro do universo X vai vir contra o centro do universo 66 e que é, infelizmente, a Terra. A Terra. E quando eles colidirem, os dois universos vão explodir, né, nessa colisão. A menos que você destrua um universo que está vindo ou o seu próprio. Você tem que destruir uma das terras. Pra sua sobreviver. Pra sua sobreviver. Ou as duas vai pro saco ou uma só. Não é uma coisa difícil. E essa é a questão moral que vai envolver os personagens que a gente vai comentar com vocês. Inclusive, quando tá se aproximando, 8 horas antes delas se colidirem, você consegue ter acesso aos dois universos. Exatamente. Que é o palco de tudo que vai acontecer. Essa área, ela acontece... os Vingadores têm noção dela e vai até lá tentar resolver a treta que está acontecendo. Eles têm 8 horas para pensar, ou para formular a ideia de que eles vão fazer. E pode aparecer, esse ponto-chave de colisão pode aparecer em qualquer canto do mundo. Inclusive, numa das histórias vai aparecer lá na Lativélia, lá no palácio do Doutor Destino, que você pensa, fudeu. E uma coisa interessante é que eles criaram um sistema que alerta eles com antecedência aonde vai ser o ponto. Quando começa o ponto de colisão, 8 horas, aí quando ela entra essas 8 horas, eles são avisados, eles têm que ir lá resolver
esse ponto da incursão. E o interessante é que você tem que analisar que quem está sabendo dessa incursão É somente os novos Vingadores, os Illuminati. Os Illuminati. Então, eles são as únicas pessoas que estão sabendo do que está rolando realmente. Então, você tem conflitos morais ali, personagens com as mais diversas opiniões. É uma história muito secreta, né, do que está acontecendo. E é sensacional. Porra, e eu vou falar pra vocês, os dois personagens que eu acho que mais se destacam nos Illuminati é Namor e Pantera Negra. Cara, a história é deles. É deles, os caras são foda, velho. O Namor, cara, o Namor é foda, o Namor é foda. Eu sou paga-pau do Namor, cara. Então, galera, as incursões, elas vão ocorrer de forma que quando a gente chegar em Guerras Secretas, eu vou falar isso mais pra frente, vai sobrar somente dois universos. Duas terras, dois universos. Dois universos, que é o universo 616 e o universo Ultimate. Tem várias coisas que pra comentar, quando a gente chegar no ponto de comentar as histórias mesmo. De roteiro, fazendo um apanhado cronológico. Você vai ver como essa incursão, ela, tipo, é um ponto muito chave do que tá acontecendo. Mais até do que as decisões que eles podem tomar. Outra peça-chave muito importante, não diria tão importante como os Illuminati, mas quase tão importante quanto, né? Nós estamos falando da Cabala. A Cabala que surgiu na época que o Brian Michael Bendis escrevia Os Vingadores, onde ele reuniu o Norman Osborn, coordenou, trouxe Doutor Destino, Namor, Emma Frost e outros. Mas agora nós temos uma Cabala muito mais poderosa e muito mais violenta. O que aconteceu, galera? O Namor, que era o cara que discordava de todo mundo, cara de sangue frio, cara fodão, falava assim... O cara que faz e acontece. Ele fala, vou fazer, vai acontecer. O que aconteceu? Numa das histórias dos Illuminati, dos Novos Vingadores, que eles precisavam decidir sobre a destruição da outra Terra, eles estavam com um aparelho que poderia destruir, ninguém queria fazer. Namor catou e pulverizou o negócio. Ainda falou que vocês se acham reis. Vocês não são reis porque não sabem decidir pela vida do seu povo. Foda pra caralho! E o que acontece, velho? A galera já olha pro Namor e fala, seu filho de uma puta. E ele não quer nem saber. Vamos dizer que ele foi banido dos Illuminati, apesar do grupo ter se dissolvido, né? Se dissolveu e cada um foi viver a sua vida junto com as suas famílias e tal, por conta da incursão, no sentido deles morrerem. Namor vai em busca de auxílio e quem que ele encontra? Os antigos prisioneiros dos Illuminatis. Entre eles nós temos o Terrax, nós temos o Thanos, o Maximus, que é o irmão do Raio Negro, e a Cisne Negro, né? Que aparece no primeiro volume. Ela sempre foi uma prisioneira conselheira deles, porque ela sabe mais sobre as incursões do que eles. Ela, inclusive, explicou para eles sobre o que eram as incursões. Além disso, eles diferem dos Illuminati porque eles não têm pudor nenhum de destruir a outra Terra. E eles fazem isso com muito prazer, né? Inclusive, o Namor perde a mão do grupo, ele não consegue mais controlar ele. Ele não consegue. Os caras, eles estão tão extasiados em destruir terras. E o Namor é tão filho da puta que ele ia trair a Cabala. Ele tava traindo, não, ele traiu. Ele traiu, só que eles não descobriram, mas estavam desconfiados. Só que o Pantera Negra, por conta de X-Men vs Vingadores, que o Namor estava com o poder da Fênix Negra, atacou o Wakanda, destruiu lá, e ele prometeu se vingar do Namor. E chegou a hora. E ele também trai o Namor, se você for analisar. Ele vem com uma faca, dá uma facada, o Namor ainda fala, você acha que você vai me matar com uma faca, cara? Tipo, eu sou o Namor, cara, Imperius Rex. Só que a hora que dá uma saidinha de lado, o que aparece? Raio Negro, gritão, pum, cara, a queima-roupa. Ele fala uma frase inteira, tá ligado? Tipo, ele fala assim, vai se fuder, morre você, seu filho da puta. E tipo... O Namor não, ele cai aonde tá a Cabala. Isso é muito foda esse acontecimento, porque primeiro a história toda fica falando assim, bota a faca, a espada no seu devido lugar. E qual que é o lugar? O peito do Namor. E o segundo ponto é que ele calcula que o grito do Raio Negro não vai matar o Namor, ele vai cair, vai se arrebentar. E vai morrer com o planeta explodindo. Então, vai ficar consciente, vai ter consciência da merda que ele tá, vai morrer no momento que ele estiver no mais êxtase do ódio dele. Olha como o Pantera planejou. Só que o que aconteceu, cara? Na iminente destruição do planeta, eles vão parar no universo Ultimate. No universo Ultimate. Aí o criador, lembra? Sabe quem que aparece ali pra ele? O criador. O Reed Richards do universo Ultimate, que é um vilão. Na verdade ele tá começando a virar um anti-herói, né?
Eu acho que ele sempre foi vilão. Mas ele é vilão, ele é vilão. Sim, mas ali ele deu uma de anti-herói, ele tava mudando um pouco no universo Ultimate. Então ele tava com alguns arrependimentos e tal. Mas mesmo assim, cara, tem umas ideias muito caóticas, velho. Eu gosto dele por causa disso. É legal, o personagem é muito mania, legal, né? Outra peça fundamental aqui que a gente tem são os construtores do universo, que é o evento principal, envolve eles na saga Infinito. Que tem a participação do Thanos depois também, né? Isso que é legal, que assim, essas duas histórias fazem parte do Infinito. Essa daqui tá lutando contra os construtores e por trás da cortina temos Thanos invadindo a Terra. Exatamente. No final elas vão se encontrar, claro. Não nesses encadernados, tá mais pra frente, ele quis dar um exemplo. E o que mais que nós temos aí relacionado aos construtores? Eles são os seres mais perfeitos, né? São seres construir o universo. muito antigos, né? Eles são tipo os guardiões da DC. Isso. Os anãozinhos azul. Os construtores eles espalharam pelos universos, em vez de lanternas verdes, os Ex-Nihilus. Eu falo sempre errado, é Ex-Nihilo, minha pronúncia é uma merda. É Ex-Nihilo. Ex-Nihilus e Abismo junto com os Alephs. Os Alephs carregam o ovo de cada um, vai até um canto do universo e lá ele vai ver se o local é digno de ter criação, vida, nova terra e tudo mais. Fazer o que um criador faz. Sim, ele choca os dois ovos e o Ex-Nihilo, que significa uma palavra, acho que significa até que haja vida, coisa assim. Significa o significado do nome Ex-Nihilo. E ele vai criar vida e Abismo vai julgar se essa vida é digna de continuar a sua peregrinação. É uma tríade ali, né? Exato. E eles endeusam o poder, o unipoder, na verdade, que é o que dá a essência do universo ali. Que é relacionado a Capitão Universo. A Capitão Universo, que sempre encarna numa entidade. Isso, e que está também com boa participação no decorrer da construção. Muito, né? Ela tá... Então os construtores eles são bem importantes dentro desse contexto da fase do Jonathan Hickman. Exato, por dois pontos, né? Um, pelo fato do infinito, que ele tira os Vingadores da Terra, os construtores estão querendo ir para a Terra, destruir a Terra, né? Para acabar com as incursões. E pelo ponto que os Illuminatis encontram com os construtores de outro multiverso, né? Durante a incursão, eles vão no universo, eles são recebidos pelos construtores daquele universo. E eles explicam toda a consequência. Vocês sabem que está acontecendo isso? Sabemos. Você sabe que no final vai uma chocar com a outra, vai explodir, sabe? Então por que você não destrói logo a sua Terra e acaba com o sofrimento? Eles jogam os Illuminati de volta para a Terra dele e eles destroem o universo deles. Os construtores desse outro universo. E os construtores da nossa Terra estão querendo ir para a Terra fazer a mesma coisa. Só que estão sendo impedidos pelos Vingadores. Por uma aliança universal até, né? Porque eles não querem que... tanto é que a parte de infinito dos Vingadores eles estão no espaço o tempo todo. Quem ficou na Terra foram só os Illuminati. Bom, galera, chegamos ao final da primeira parte. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. Calma que a gente já está chegando nos Vingadores do Rio. Calma aí, que depois a gente vai chegar na parte de roteiro que você vai entender tudo, todas essas peças dentro dessa trama, dessa preparação de terreno que o Jonathan Hickman fez. E esse vídeo provavelmente, essa maratona aqui, são 2 vídeos, né? Não é uma maratona, né? Não dá pra dizer. São 2 vídeos aí que a gente espera apresentar para vocês todos os dados relativos à fase de Jonathan Hickman que vai levar a Guerras Secretas. Fique ligado que já sai a segunda parte e não esqueça de curtir, compartilhar e comente também aqui, cara, o que você achou desse vídeo, de toda essa apanhada que a gente fez aqui. Isso aí, galera. As coisas influenciadas no multiverso do Hickman. Valeu, até mais!